Pessoal, então vamos lá para nossas anotações sobre direito administrativo. Hoje nós vamos falar sobre eh, princípios da administração pública, noções básicas, tá? Aqui, princípios da administração pública, eu estou no meu blog, Aprendiz de Direito Administrativo, tá? Para quem quiser entrar lá e dar uma lida no material. Então vamos lá, vamos entrar aqui, leia mais, certo? Vamos estar acessando aí o texto completo. Tá aí o texto completo. Bom dia, pessoal. Nas anotações de hoje, quero registrar noções básicas dos princípios da administração pública. Veja, o administrador público não pode sair realizando atos sem parâmetros ou diretrizes. Ele precisa se balizar por meio não somente de leis, que obviamente não são capazes de esgotar todos os tipos de casos concretos com que se depara, mas também por meio de princípios que são verdadeiros vetores para sua correta atuação. Certo? Então o cara ele não pode sair, o administrador público, ele não pode sair realizando os atos, né, de acordo com seus pensamentos, de acordo com as suas próprias conclusões, né? Ele tem que ter parâmetros, ele tem que ter referências, né? Então tem as leis, só que as leis não são suficientes para esgotar prever todos os tipos de casos concretos com que o administrador público vai se deparar. Então, quando isso acontece, ele vai se valer do quê? Ele vai se valer dos princípios que regem a administração pública, tá bom? Vimos nas anotações anteriores que quando nos referimos ao regime jurídico administrativo, que os dois princípios que são são as bases desse regime em específico são a a supremacia do interesse público sobre o privado, né? Supremacia do interesse público sobre o privado, e a indisponibilidade do interesse público. Entretanto, há outros princípios que norteiam a atuação da administração pública, e é sobre esses princípios que irei registrar minhas anotações hoje. São noções básicas, tá? Ainda não vou adentrar especificamente em cada um dos princípios, tá bom? Mas a gente vai ter uma noção básica, porque é necessário a gente ter noção desses princípios. É importante salientar que os princípios conferem às normas o seu real sentido, bem como determinam o seu alcance, servindo de referência tanto para a interpretação como para a própria elaboração de normas, certo? Isso significa que algumas vezes o caso concreto no qual o juiz se depara não se adequa a uma previsão legal específica. Portanto, ele, juiz, precisa se balizar em algum elemento do ordenamento jurídico e, e quando quando o intérprete da lei, ou seja, o juiz, né, se vale dos princípios para extrair deles o real sentido de uma norma ou o seu alcance, ou até onde vai, né, aquela norma. Então, às vezes você está diante de um caso concreto, né, que assim a norma em específico ela não determina exatamente que aquele caso concreto se encaixa, né, naquela norma, naquela previsão legal. Então, o juiz ele se utiliza do princípio para poder interpretar de forma consistente essa situação. Da mesma forma, o legislador, ao produzir normas, necessita de uma referência prevista no ordenamento jurídico a fim de criar uma nova norma. Perceba, portanto, que nenhuma norma é criada sem referência ou base nenhuma. Nenhum legislador, administrador ou intérprete da lei pode inovar, aplicar ou interpretar sem nenhum fundamento legal. E os princípios são os fundamentos nos quais tanto o legislador, o aplicador e o intérprete se baseiam quando necessitam para a realização de seus trabalhos, certo? Então eles vão se utilizar muitas vezes dos princípios para poder criar uma lei, uma nova norma, um novo regulamento. Só um instantinho, pessoal. Então, o intérprete, o legislador que vai criar a lei, o intérprete que vai interpretar a lei, né? Eles às vezes se valem dos princípios, tá? Para poder realizar o trabalho deles, para criar uma nova lei, uma nova norma, para interpretar a lei de forma correta, e verificar o seu real sentido. E o administrador público, ele vai se valer, às vezes, muitas vezes, dos princípios, quando dentro do rol de normas e regras que existem na legislação, ele não é capaz de saber
qual o procedimento. Então, às vezes, ele se utiliza desses princípios para poder agir de forma apropriada. Então, vamos lá. Devemos compreender que os princípios, devemos compreender que os princípios podem ser expressos quando estão previstos numa determinada lei, ou podem ser implícitos quando não estão formulados taxativamente em leis, mas que podemos percebê-los através da própria lógica do ordenamento jurídico. Então, às vezes, né, o legislador ele coloca expressamente na legislação os princípios que regem, por exemplo, aqui nós estamos falando da administração pública, né, que rege a administração pública. Ou às vezes ele não coloca explicitamente dentro do ordenamento jurídico, dentro do ordenamento jurídico, dentro de leis, né, dentro de normas. E aí ele coloca, desculpe, ele fui interrompido aqui, me perdoe. Ele na hora que ele vai agir, o administrador público, ele vai se utilizar, né, dos princípios, ele vai se valer dos princípios para poder agir. Então, já bagunçou, né? Na verdade era isso que eu estava falando às vezes, né, no ordenamento jurídico, o legislador não coloca esses princípios, mas se você lê a legislação, se você, por exemplo, pega a Constituição, lê a Constituição, você vai verificar que existem princípios implícitos, né, dentro daquela lei, certo? Que rege aí, no caso, nós estamos falando da administração pública, né, que rege a administração pública, princípios que regem a administração pública. Desculpe, eu bagunçou um pouco, mas o que eu estou querendo dizer, né, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o legislador às vezes coloca os princípios de forma expressa em determinadas leis, certo? Isso eles são taxativos dentro da lei, são o que nós chamamos de princípios explícitos, expressos. Mas às vezes o legislador não coloca nas leis, certo? Os princípios que regem, no caso aqui, a administração pública, né? Ou algum outro tipo de relação. E aí você lendo, fazendo a leitura da lei, de uma determinada lei, ou por exemplo, da Constituição, você vai identificar ali princípios de acordo com a lógica do próprio ordenamento jurídico, de acordo com a própria lógica da lei, tá bom? Mais ou menos isso. Vamos lá. Em relação aos princípios que norteiam a administração pública de forma expressa, temos os previstos no artigo 37 da Constituição. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esses são princípios expressos dentro da Constituição, tá? Vamos lá ver o que diz o artigo 37. A administração pública, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, tá? Então, aqui são os princípios, tá, que a nossa carta, a nossa Constituição colocou expressamente, o legislador colocou expressamente esses princípios aqui. Nós não vamos abrir eles agora, tá? Porque nós estamos tendo primeiro uma noção básica do que são os princípios. Podemos formar a seguinte palavra para memorizarmos os princípios expressos que norteiam a administração pública: LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Tá legal? Veja que esses princípios que norteiam a atuação da administração pública são as bases de atuação tanto da administração direta como indireta de qualquer dos poderes da República, bem como de todos os entes federados. Assim, todo administrador público de qualquer dos poderes da República, executivo, legislativo, judiciário, bem de qualquer ente federado, União, Estados, municípios, Distrito Federal, e ainda de qualquer administração, seja direta, órgãos públicos ou indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresas públicas, devem observar esses princípios em suas atuações. Esses expressos, né, possuem princípios que regem a administração pública que são implícitos. Então eles têm que obedecer tantos esses princípios, independente do poder, certo? Seja o poder executivo, legislativo, judiciário, e também independente, certo, do tipo, né, da administração, se é administração direta ou indireta, né? Então,
tanto para a administração direta e indireta, tem que se valer desses princípios, tá legal, pessoal? Pessoal, o que eu vou dizer agora é algo sério. O examinador de um concurso público não quer que a pessoa que irá ingressar no cargo público seja um robô, alguém que age de forma mecânica, ou seja, ele não quer que a pessoa que será futuramente um agente público decore de forma mecânica os princípios que regem a administração pública, mas sim uma pessoa que tenha entranhado em sua mente e coração o espírito que estão consagrados nesses princípios, seja eles expressos ou implícitos. Assim, melhor que decorar mecanicamente um princípio, a fim de tão somente se investir no cargo público, melhor é compreender o espírito desses princípios. Isso, sem dúvida, vai ajudá-lo a resolver muitas questões de prova, principalmente aquelas mais difíceis. Não sei se vocês lembram, na minha primeira anotação sobre o tópico regime jurídico, informei a vocês que um dos princípios do regime jurídico administrativo é a indisponibilidade do interesse público. Pois bem, esse princípio é a raiz dos demais, pois é a partir do espírito deste princípio que os demais são consagrados. E vale salientar também, pessoal, que assim, quando você vai se investir em um cargo público, certo? Se você pensa somente, eu quero passar no cargo público, eu vou ganhar mais, vou ganhar um salário bom. Você ainda não está incorporando dentro de você, certo? O espírito de ser um agente público, o verdadeiro espírito, né? De servir o público e ter entranhado em sua mente esses princípios, certo? Porque você tem que se valer desses princípios na sua atuação, porque você vai ser um agente público, você vai ter situações no seu dia a dia, porque eu sou um servidor público federal, certo? Então eu sei que no dia a dia eu vou me defrontar com circunstâncias que vai exigir de mim a aplicação desses princípios, seja no meu comportamento, seja no comportamento dos colegas de trabalho, ou seja também na minha repartição. Então, nós temos que ter esses princípios totalmente incorporados na nossa mente para que possamos agir de forma a atender aos interesses da administração pública, que é o interesse público, tá? Mas somente a Constituição determina se o princípio será explícito ou implícito. Ó, é uma pergunta, né? Mas somente a Constituição determina se um princípio será explícito ou implícito? Não, podemos encontrar princípios expressos em outras leis do ordenamento jurídico. Por exemplo, o princípio da igualdade não está expresso no rol de princípios que norteiam a administração pública na Constituição, certo? Que eu esqueci de colocar. Mas está expresso na Lei 8.666 de 1993, Lei de Licitações, como segue. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade. Vocês viram igualdade lá no artigo 37? Não. Da publicidade, da publicidade administrativa, da vinculação ao instrumental convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, certo? Então perceba que quando você vai atuar, certo, como administrador público, nossa, minha língua está dando nó hoje, administrador público, como agente público, você tem que ter esses princípios entregados dentro de você para que você haja de acordo com o que a administração pública quer de você. O que a administração pública defende é o interesse público e não o seu interesse, por exemplo, de receber o salário lá no começo do mês, tá? Não é isso que a administração pública tem interesse, não. Claro que ela quer, né, te recompensar pelo seu serviço, mas o serviço que é o quê? Você atendeu ao interesse público, tá legal? Portanto, essa divisão entre princípios expresso e implícito está mais associada a qual lei do ordenamento jurídico iremos determinar como referência para estabelecermos se o princípio é ou não expresso ou implícito. O princípio da igualdade não está expresso no rol de princípios que norteiam a administração pública na Constituição, ou seja, estabelecendo a Constituição como referência. Diríamos que esse princípio é implícito. Estabelecendo a Constituição como referência, diríamos que esse princípio é implícito. Entretanto, quando estipulamos o ordenamento jurídico como um todo, dizemos que ele é um princípio expresso, pois está previsto na Lei 8.666 de 1993, Lei de Licitações. Entenderam, pessoal? Em relação aos princípios implícitos, devemos compreender que eles não estão taxativamente previstos em uma norma geral. Entretanto, a partir da interpretação de um determinado dispositivo legal, bem como a partir da própria lógica do ordenamento jurídico, podemos extrair tais princípios. Ou seja, a partir da lógica do ordenamento jurídico, nós podemos perceber esse princípio. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público não está previsto no ordenamento jurídico, mas podemos extraí-lo
da síntese e da lógica do próprio ordenamento jurídico. Assim, podemos ter três situações de princípios implícitos, são elas, que decorrem de algum princípio expresso ou interpretação lógica de vários princípios. É o caso do princípio da finalidade, que decorre do princípio da impessoalidade, cuja aplicação consta taxativamente na Constituição, mas não lhe é atribuído um termo para chamar o princípio. Ou seja, ele está previsto na Constituição, mas não tem um termo que fala, esse é o princípio tal, tá? Então ele está expresso ao seu significado, né? Mas ele não tem um termo se referindo a ele. É o caso do princípio da segurança jurídica, o qual consta no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, como segue: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá bom? Então, lá na Constituição, esse princípio não tem um termo para ele, certo? Ou, por exemplo, o princípio da segurança jurídica. Não, ele está dizendo assim: a lei não prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que é o significado do princípio da segurança jurídica, tá bom? Outros por serem implicações do próprio Estado de Direito e do sistema constitucional como um todo. É importante salientar que não existe supremacia entre princípios. Em outras palavras, um princípio não é hierarquicamente superior a outro. Quando há conflito entre princípios, num determinado caso concreto, o intérprete da lei deverá utilizar o sistema de ponderação de modo que mantenha a harmonia e a unidade do ordenamento jurídico. Certo? Então, no caso concreto, houve aí um conflito entre princípios, aparentemente, né? Aí o intérprete da lei ele vai harmonizar o verdadeiro real sentido do princípio dentro daquele caso concreto, entendeu? Então há uma harmonia, um equilíbrio entre os princípios. Dessa forma, encerramos aqui essa anotação. Um forte abraço. Legal, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.